Jesus começou a ensinar seus discípulos dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, ele repreende Jesus porque ele não entende a necessidade do sofrimento, ou não entende o próprio sofrimento, como você e eu também não entendemos o sofrimento. E tantas vezes lidamos mal quando temos que experimentá-lo. Mas a palavra de Deus hoje nos prepara para lidarmos com o sofrimento como discípulos de Jesus. Há quem, na hora do sofrimento, parece não crer em Jesus. E lida com revolta, e lida com reclamação, com murmúrio, mas há uma forma cristã de lidar com o sofrimento e com a dor. E essa forma cristã é uma forma repleta de esperança na felicidade eterna, e ainda na possibilidade de nos tornarmos corredentores com Cristo. Isso é pensar como Deus, porque Pedro pensava como os homens, e muitos de nós, diante da dor, pensamos como os homens, e não pensamos como Deus. Querendo ou não, nos depararemos com o sofrimento, e Jesus disse: quer ser meu discípulo, carregue a sua cruz. Me siga carregando a sua própria cruz, carregando a sua própria dor, o seu próprio sofrimento. E não tem como fugir da cruz do sofrimento. É claro que podemos e devemos tentar evitá-lo ao máximo que pudermos, e ainda tentarmos cuidar para que o sofrimento dure o mínimo de tempo possível. Mas a questão mais importante não é por que o sofrimento, e também não é a intensidade do sofrimento, e nem é quanto tempo vai durar o sofrimento. A questão mais importante é como carregar a cruz do sofrimento. Como carregar essa cruz, quando não tivermos nenhuma outra alternativa diferente. E a palavra vai nos catequizando sobre o sofrimento, e sobre a cruz, e sobre como carregá-la. É preciso tornar a cruz um caminho de salvação, não só para nós, mas um caminho de salvação também para as outras pessoas. São Paulo, ele entendeu muito bem isso. E em Colossenses capítulo 1 ele diz: completo na minha carne o que faltou à paixão de Cristo. E é um versículo que de alguma forma pode nos causar alguma estranheza. Completar o que faltou à paixão de Cristo? Como se algo tivesse faltado à paixão de Cristo? Santo Afonso Maria de Ligório, ele se faz essa pergunta de forma retórica, e ele responde também recorrendo a Santo Tomás. Ele diz assim: será que a paixão de Cristo não foi suficiente por si só para nos salvar? Nada faltou, sem dúvida. Contudo, para que os méritos da paixão se nos aplique, devemos, segundo São Tomás, cooperar pela nossa parte, suportando com paciência as dores e os trabalhos que Deus nos mande para nos assemelharmos a Cristo. Vamos tentar comentar o comentário de Santo Afonso. Jesus, ele nos possibilita a salvação. Ele coloca diante de todos nós a possibilidade de sermos salvos. Mas cabe a cada um de nós aderirmos à sua salvação. Acolher em nossa vida a salvação que ele disponibilizou para nós. E um modo desse acolhimento, que ele chama de uma redenção subjetiva, é justamente
nos associarmos à sua cruz, nos associarmos às suas dores. Quando fazemos isso, então tomamos posse daquela salvação já oferecida por Jesus a todas as pessoas. Santo Afonso chama de uma salvação objetiva. Então Deus oferece, Jesus oferece, e eu preciso acolher essa salvação. Ao experimentarmos o sofrimento, somos chamados a unir os nossos sofrimentos aos de Cristo. E isso é um caminho de fé madura. E sofrer com Ele, e sofrer para a nossa salvação, pela nossa salvação, e sofrer pela salvação das pessoas. Não que estejamos propondo o sofrimento, mas quando experimentarmos o sofrimento, ele não pode ser em vão, nem o próprio sofrimento pode ser em vão. E a palavra nos dá um caminho, nos dá um modo de lidarmos com o sofrimento, de darmos significado ao sofrimento. E esse modo é a associação nossa com Jesus crucificado. São João Paulo II, um documento sobre a dor e a salvação, ele fala: o sofrimento, mais que qualquer outra coisa, abre caminho à graça que transforma as almas. O sofrimento, mais que qualquer outra coisa, abre caminho justamente para que as almas sejam transformadas pela graça. Há um ditado antigo, que certamente já escutamos, e não quero dizer que ele seja uma verdade absoluta, mas é comum o ditado: se não vem pelo amor, vem pela dor. Dizendo que muitas pessoas não se aproximam de Deus por um caminho de amor, mas se aproximam tantas vezes por um caminho de dor. Quando se deparam com o sofrimento e quando não conseguem mais ter soluções às suas mãos, é o momento que para lembrar de Deus e recorrer a Deus. E quantas pessoas conhecidas nossas se aproximaram de Deus ou se reaproximaram de Deus em um momento difícil, em um momento de dor, em um momento de cruz. E continua o Papa: o sofrimento, mais que tudo, torna presente na história da humanidade a força da redenção. Nós não presenciamos a paixão de Cristo, embora a celebremos diariamente na Santa Missa, mas podemos contemplar a paixão de Cristo na vida de tantas pessoas que conseguem sofrer com fé. Tornar-se expressão da paixão de Cristo hoje. Eis aqui uma proposta que nos faz a palavra de Deus. Para nós mesmos e para os que nos cercam. Assim as pessoas podem encontrar o amor de Cristo nas nossas dores. Imagina você poder ser ocasião, instrumento para que as pessoas possam contemplar a paixão de Cristo na tua vida, no teu sofrimento. A nossa dor pode tornar-se o local do encontro das pessoas com o Cristo sofredor. As nossas dores podem tornar-se o local do encontro das pessoas com o Cristo sofredor. E falando sobre isso, eu queria citar uma jovem que morreu essa semana. E eu não a conheço. Conheci lendo a matéria sobre ela. Thaís Belém, uma jornalista explicitamente conhecida como jornalista católica, de uma filial da Globo no Pará. Então, uma jovem profissional em uma grande rede de comunicação que nunca escondeu a sua fé, nunca escondeu o seu amor a Deus e nunca escondeu o seu amor à Virgem Maria.
para tantos que acham que tem que ver a fé de modo escondido. Então, essa jovem, ela casa em agosto de 2022, descobre um câncer no cérebro em início de 2023 e faleceu essa semana agora. E o interessante ou bonito foi um comentário, né, a uma postagem. E o comentário dizia: o maior exemplo de fé que eu já vi. O maior exemplo de fé que eu já vi. Uma jovem conhecida não só pela fé, mas conhecida pela sua alegria e conhecida pelo seu sorriso. E não deixou de sorrir até, que eu vi de publicação, até bem pertinho de sua morte. E uma jovem que soube carregar a cruz do seu sofrimento com serenidade e com alegria até o último dia de sua vida. E uma frase dela, em um videozinho que ela comenta sobre o que ela vivia, eu estava passando, e sobre o desejo da maternidade, até porque recém-casada, pouco tempo de casada, e ela dizia assim: a felicidade em minha vida não seria gerar uma vida, mas gerar um testemunho. Ela já sabia do risco de vida, da morte possivelmente iminente, e dizia: descobri que a felicidade na minha vida não era então a geração de uma vida, como sempre sonhou, mas a geração de um testemunho. Poder deixar um testemunho, poder deixar um legado de sua vida de fé, tocando a vida de fé de outras tantas pessoas. E gerando o seu testemunho, ela gera fé no coração de tantos. A nossa comunhão na dor de Jesus é possível se tivermos nosso olhar e coração direcionados para o céu e direcionados para a eternidade. E quando se compreende o mistério da comunhão com a cruz de Cristo e o seu valor santificador, se experimenta uma desconcertante alegria. Uma alegria que surpreende, uma alegria que intriga, uma alegria que gera admiração. Como olhar para aquela jovem recém-casada, com um futuro profissional já tão bem encaminhado, e ver aquela jovem sorrindo e falando de Deus e falando da sua fé, sabendo que talvez teria poucos dias de vida. Como isso é desconcertante. Por isso, não somente essa, mas tantas outras mensagens como essa, o maior exemplo de fé que eu vi. São Tiago, na segunda leitura que escutamos, disse: que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Na leitura de Tiago, somos questionados sobre a validade de uma fé não comprovada nas ações. O que adianta se vestir, como religioso, religiosa? O que adianta tantas palavras que professam a sua fé, se as suas ações, se as suas escolhas vão na contramão dos seus lábios, na contramão daquilo que veste, na contramão daquilo que acaba publicando nas redes sociais? A fé precisa ser comprovada nas ações. A fé precisa do respaldo do nosso testemunho. Não um testemunho hipócrita, mas um testemunho coerente. Precisamos demonstrar a fé que temos. E hoje somos chamados a expressar a fé a partir das nossas cruzes, sejam elas pequenas ou grandes, rapidamente passageiras ou demasiadamente prolongadas, sempre com serenidade
e com a esperança de quem confia em Deus. Que quando nos depararmos com a cruz, quando nos depararmos com o sofrimento, não sejamos murmuradores, não sejamos questionadores, mas sejamos capazes de responder a esse momento, a esse tempo, com serenidade e com a esperança de quem confia em Deus. Assim seja. Amém. Amém.